Boa tarde, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus para todos vocês. Quero cumprimentar a todos, meus inscritos, meus amigos, as pessoas que assistem os meus vídeos. Quero me apresentar para vocês, quem está chegando aqui agora. Meu nome é Marilene Lopes, sou do canal Artesanatos e Plantas. Quero explicar que é um canal de variedades, aqui eu posto meus vídeos, de plantas. Os artesanatos, irmãos, eu tive que parar por um tempo, porque questão de probleminha nos braços, Eu faço tapetes e outras coisas que eu tenho que mexer muito com os meus braços, E quando você faz, no caso, um tapete muito grande, pesado, Você não consegue, muitas das vezes, até dormir de tanta dor nos braços. Então, eu parei por uns tempos, tive que tomar uns remédios para desinflamar, Mas, graças a Deus, já estou bem. E você que está chegando agora, se inscreva no canal, Dê o seu like, dê um joinha, aperte o sininho para receber as notificações e compartilhe os vídeos para que mais pessoas venham conhecer o canal, Então, nessa tarde eu vou conversar um pouquinho com vocês, porque na descrição do meu canal está escrito que eu ia mostrar o meu dia a dia, realmente eu vou mostrar, e que eu ia contar a minha história, E eu já falei algumas coisas, outras não, e muitos de vocês já sabem que eu não morava aqui, que eu vim para cá para cuidar da minha mãe, Foi uma promessa que eu fiz para o meu pai, quando ele estava ali no leito de enfermidade, antes do Senhor recolher. E eu prometi para ele que, da mesma forma que eu tinha cuidado dele, que eu ia cuidar da minha mãe, Na época em que meu pai ficou doente, eu vim aqui, levei ele para São Paulo, ainda estava morando lá. Ele, infelizmente, ele ainda viveu 2 anos, Mas infelizmente não foi curado, E o Senhor recolheu. E a minha mãe, eu vim para cá em 2018 a passeio. Quando eu cheguei aqui, quando foi o dia de ir embora, ela chorou bastante, Pediu para que eu não a deixasse. E ali eu não sabia, Mas Deus sabe todas as coisas. Então, eu conversando com a minha filha, contei a situação para ela, meu esposo, e eles acharam melhor eu ficar, pediram para que eu ficasse e que depois ia dar um jeito de vir do meu esposo vir embora, A gente já pensava de vir mais adiante. E eu vim, fiquei aqui, depois veio meu esposo, A gente está aqui até hoje. Infelizmente faz 7 meses, vai fazer já 8 meses que o Senhor recolheu a minha mãe. E foram dias difíceis para mim, Dias de decepção, que se eu não tivesse Jesus na minha vida, hoje eu não estaria mais servindo a Deus, Se eu não tivesse uma base bíblica, se eu não fosse uma pessoa que tivesse um conhecimento da palavra de Deus, com certeza não estaria mais servindo a Deus. Mas Deus é aquele que nos ama e que cuida de nós, meus irmãos e amigos. Eu queria falar para vocês que muitas das vezes nós, por falta de entendimento, por falta de conhecimento da palavra, que eu já falo assim, nós muitas das vezes criticamos as pessoas, Nossos irmãos católicos, às vezes apontamos, não, que você tem que mudar. A Bíblia nos ensina que nós temos que falar do Evangelho do Senhor, mas com amor, E eu já ouvi muitas pregações, assim, de você ficar até assustada, de dizer como que as pessoas vão se aproximar de Jesus dessa forma. E eu tive uma grande lição, meus irmãos, e eu tenho que contar isso. Não é para escandalizar a obra de Deus, é para alertar muitas pessoas, para que nós não venhamos afastar
as pessoas da presença de Deus, como aqui nessa plataforma, eu vejo muita gente dizer que Deus me livre, e jamais. Quer saber de crente, quer saber de... E eu já falo assim para você que eu sou cristã, tá? Eu sou cristã. Mudei muito o meu conceito, mudei muitas coisas, né? Hoje eu penso totalmente diferente de muitas coisas. Então, nessa trajetória dessa enfermidade da minha mãe, não foi um momento assim. A palavra de Deus, ela nos alerta para que nós íamos passar, né, por aflições, né, por sofrimento, por decepções, assim como Jesus passou. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A minha mãe, ela, como eu já expliquei várias vezes aqui, desde quando eu aceitei Jesus, ela já estava, desde quando eu nasci, a minha mãe já tinha aceitado Jesus. Perdão, minha gente, quando eu falo da minha mãe, eu me emociono, né? E a minha mãe já tinha aceitado, né? E eu lembro que quando eu comecei a entender as coisas, eu já via, né, ela falando das coisas de Deus. E eu aprendi desde cedo, né, com ela. Ela sempre foi meu espelho. Meus irmãos, aconteceu coisas assim. O Senhor, Ele queria abrir meus olhos, né? E eu passei por uma luta terrível. Eu aqui não tenho parentes, né? Tenho 2 irmãos, mais um, ele mora lá com a esposa dele. Os outros são 2 que eu fiquei cuidando, né? Porque um é especial, meu sobrinho, um menino muito inteligente, uma bênção de Deus, um menino forte, que eu nunca pensei que ele fosse tão forte. E pronto, e meu esposo. Quando a minha mãe ficou doente, a minha filha veio, graças a Deus, minha filha é uma bênção, meu genro. Eles não ficaram todo o tempo, mas quando as coisas chegaram a uma situação assim mais difícil, eles vieram e também me ajudaram. Mas eu quero dizer para você que minha mãe congregou 10 anos numa igreja. E eu esperava, né, não que ninguém viesse me ajudar, mas você espera que os irmãos estejam ali com você, que estejam orando, né, que venha conversar com você, que fale de alguma coisa, apesar que eu congrego em outra igreja, mas ela congregou lá a vida toda. Quer dizer, a vida toda não, meus irmãos, perdão, o tempo que ela morou nessa cidade, que foram 10 anos ou mais. E eu esperei, irmãos, eu sempre esperava, né? Mas ninguém aparecia. E eu ficava pensando, meu Deus, eu moro aqui, estou longe dos meus parentes, e você conta com os irmãos da igreja, né? Geralmente você conta. Irmãos, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor pôs os meus irmãos católicos para cuidarem de mim. Os meus vizinhos, todos os dias quando eu saía ali fora, eles já queriam saber como é que está sua mãe. Sua mãe está bem? Você está precisando de alguma coisa? E aquilo todo dia me chamava a atenção. Eu dizia, meu Deus do céu, cadê o povo da igreja da minha mãe? Cadê os irmãos em Cristo da minha mãe? Onde eles estão? E o tempo se passou. Ela, antes de ir para Teresina, queria tomar a ceia, né? Eu não tive o que fazer, mas eu conversei com os pastores de outra igreja, eles vieram dar a ceia para ela. Eu vi que ela estava tristinha, mas ela tomou a ceia, o Senhor abençoou. Foi uma ceia assim, parece que era como se o céu tivesse descido naquele lugar. E a minha mãe, o Senhor já estava preparando ela para recolher. E a gente foi para Teresina e lá o Senhor recolheu a minha mãe.
Mas mesmo assim, antes dela falecer, ela conversou comigo e pediu que eu fizesse o velório dela na minha casa, porque aqui tem um espaço grande e até na última hora minha mãe pensou que os irmãos viriam visitar ela. E eu fiz o velório dela assim como ela pediu. Minha mãe estava preparada espiritualmente, minha mãe não teve desespero nenhum. Ela partiu em paz, graças a Deus. Minha mãe partiu em paz. Os irmãos, desculpa que eu me emociono um pouquinho, né? E, irmãos, chegando aqui, eu também pensei que viria alguém. E Jesus, a gente sempre espera, né, que venha alguém, né? E eu aqui fiz o velório dela, tudo bem, estava na pandemia. Mas eu quero dizer para você que os meus irmãos católicos, quando eu cheguei, a minha vizinha já tinha limpado a casa para receber o corpo da minha mãe. A minha prima, quando viu a foto do velório, ela disse que não sabia se chorava, porque além da perda da minha mãe, ela me vendo ali sozinha, porque eles tudo em São Paulo e eu aqui, né? E eu sozinha ali, sentada do lado do caixão da minha mãe. E veio os irmãos da igreja que eu congrego, não todos, mas veio alguns, veio uns pastores, mas graças a Deus, os irmãos, meus irmãos católicos, me ajudaram em tudo, ajudaram a cavar lá a sepultura da minha mãe. Na hora de enterrar, foram comigo. E o abraço, o maior abraço que eu recebi naquele dia foi de uma pessoa que nunca foi numa igreja, que chegou, que me abraçou e falou: você não está sozinho. E até hoje, irmãos, o pecado que a minha mãe cometeu foi se isolar por causa da pandemia, né? Estava a pandemia, ela não podia ir na igreja. E depois ficou doentinha, não tinha como ir também na igreja. E eu não queria perguntar nada para ninguém, não, eu não gosto, assim, como eu não congregava lá, eu falei, não, né, eu não vou perguntar nada. E eu só deixei na mão de Deus. Mas a maior tristeza para mim foi quando alguém chegou para mim e falou, não, na igreja o nome da sua mãe nem é lembrado. Lá não foi para a igreja, a ordem é essa, nem comente, né? E isso, irmãos, no meu pior momento, no meu momento de dor, e eu sei que por um momento eu pensei assim, Jesus, eu estou fazendo o que, igreja? Que evangelho é esse? O que eu estou fazendo aí, aqui? Porque tantos anos te servindo e hoje eu descobri esse tipo de coisa. Que evangelho é esse? E aí, irmãos, passou-se o tempo. Até hoje, vai fazer 8 meses, ninguém nem me cumprimenta. Nunca vieram aqui perguntar nem do que minha mãe morreu. Veio uma pessoa só. Os outros se afastaram. Mas graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Porque Deus abriu os meus olhos para muitas coisas. Então não julgue o seu irmão católico. Não julgue o seu irmão espírita. Não julgue não, irmãos. Trate-os bem. Porque talvez na hora da sua maior necessidade vai ser ele que vai cuidar, que vai ajudar você. Porque Deus, ele coloca quem ele quer para cuidar da gente, né? Eu estou aqui nesse lugar distante, tive que ficar muitas coisas para resolver. Quando eu cheguei aqui, eu comprei essa casa que eu estou morando.
e as coisas mudaram, você não pode assim chegar e voltar de repente. Deus pôs essas pessoas, né, para me ajudarem. E eu quero falar aqui para vocês que nem por isso eu vou deixar de servir ao meu Deus. Porque não são muitas, mas ainda tem algumas pessoas que levam o Evangelho de Deus a sério, que amam as pessoas como Jesus amou, né? Que não te colocam um limite, eu te amo até aqui, mas se daqui para frente você não fizer isso, acabou. A igreja de Deus não é uma firma, não, irmãos. Que aquele número está ali, uma firma, quando você trabalha, você está ali até o momento que você está bem, que você coopera, que você serve. A partir do momento que você não serve mais, eles te descartam. Deus não é assim. Deus, ele ama acima de todas as coisas, a ponto de dar o seu único filho para morrer por mim e por você. Então eu queria falar para você nessa tarde que nós devemos abrir os nossos olhos para muitas coisas, né? Eu não estou aqui dizendo que você não tem que aceitar Jesus. Eu não estou dizendo aqui que você tem que deixar de servir a Deus. Não, irmãos. Porque eu não deixei de servir a Deus. Mas eu estou te dizendo que você tem que olhar apenas para o seu alvo, que é a salvação, que é Jesus. Por isso que a palavra de Deus fala que nós não devemos olhar nem para um lado nem para o outro. E nunca devemos depositar nossa confiança em ninguém. Porque o homem, ele é falho e fraco. Nossa confiança nós temos que depositar em Deus. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu com a minha mãe. Isso pode acontecer com você. Está acontecendo com muita gente. Eu resolvi falar isso porque ontem mesmo uma pessoa me ligou dizendo que está passando pelo mesmo problema, que hoje está sem força para ir para a igreja, que ninguém a visita, não é daqui da cidade, de outro lugar, porque graças a Deus, por onde eu passei, eu deixei um testemunho. E as pessoas até hoje me ligam pedindo oração e me pedindo conselho. E eu estou deixando isso aqui como exemplo, mas que nada venha nos separar do amor de Deus. Nem a fome, né? Nem a doença, nem a desilusão, o abandono, porque muitas das vezes nós somos abandonados. Mas que nada venha nos separar do amor de Deus. Nada, nada, nada venha nos separar. Então, por mais difícil que seja o momento que você esteja passando, fique firme no Senhor Jesus. Só que comece a abrir os teus olhos. Porque muitas das vezes você vai começar a julgar as pessoas e aquelas pessoas que você julga vão ser as que vão te ajudar amanhã. Eu nunca esqueço daquele abraço daquela irmã, da minha irmã católica, que foi comigo até o cemitério. Eu senti que ela estava até com um pouquinho de dor na perna, mas ela fazia questão de estar do meu lado daqui até lá e fez questão de voltar comigo. Eu não esqueço, irmão. Eu não esqueço. Então, vamos mudar o nosso pensamento, parar de julgar as pessoas, parar de matar as almas e começar a ganhar elas para Jesus. E esse é mais uma parte, né, do que aconteceu comigo. Irmãos, eu quero pedir desculpa para vocês, minha Rosinha está ali. Ela está sempre comigo aqui, ela gosta de ficar quando eu estou gravando, né? Porque se eu deixar ela lá fora, ela começa a gritar mamãe. E aí não dá para fazer o vídeo, mas eu espero que os irmãos desconsiderem, né? Que isso não venha atrapalhar, tá bom? Minha gente, muito obrigado por esse momento. Eu vou sempre deixar um pouquinho da minha história aqui como reflexão, tá? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que nada venha te separar do amor de Deus, que nessa tarde você se fortaleça mais ainda na presença de Deus,
porque tudo que está acontecendo é para cumprimento da sua palavra. Logo, logo o Senhor está voltando e tudo isso vai terminar, tudo, irmãos. E que naquele dia o Senhor Jesus possa te chamar pelo nome e que tu possa entrar ali e receber a tua coroa como recompensa, né? Porque a Bíblia fala que tem uma coroa preparada para cada um de nós e que nós possamos nos alegrar no Senhor. Foi muito triste o que eu passei. Foi muito triste, foi duro. Até hoje eu ainda choro quando eu lembro, mas o Senhor, Ele não me deixou ficar com mágoa no meu coração. Porque no meu coração habita o amor de Deus, né? E que Deus abençoe, nos abençoe em Cristo Jesus. E eu quero mais uma vez aproveitar aqui para agradecer os meus irmãos católicos e os meus irmãos em Cristo também, que me ajudaram a atravessar esse momento tão difícil que eu passei, né? O meu pastor, a minha pastora, agradeço a todos que têm orado por mim. E muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.